Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Como vocês pedem muito, buscam bastante sobre direito minerário aliado à parte também ambiental, eu estou aqui com o advogado especialista em direito ambiental, né, o André. André, muito obrigado aqui pela sua presença, meu amigo. Poxa, o prazer é meu. Mandar um grande abraço para os teus ouvintes, para os teus telespectadores. É uma honra estar podendo participar aqui do teu podcast e para a gente trocar um papinho hoje sobre esse assunto tão relevante que é direito da mineração. Exato. Pessoal, dá o corte aqui para os nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. VP Transportes e Logística, com mais de 30 anos de experiência, é referência em soluções seguras e eficientes de logística e de transporte para o setor mineral. Agradecer aos nossos patrocinadores, sem eles nós não conseguiríamos fazer esse trabalho. Sigam também a gente aí nas redes sociais, tá certo? Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Nos sigam também no LinkedIn, aqui no YouTube, no Instagram. Lembrando, no final do ano de 2026, vamos fazer o nosso congresso online, o Interconnected Mine Experience 2026. Não aceite nada além do extraordinário, esse vai ser o nosso lema, tá? Então, nos sigam aí, que vão ter premiações, vão ter bastante coisa aí, bastante eventos e muito mais, tá certo? E, pessoal, o André Garcia, ele é advogado, especialista em direito minerário e ambiental, com 20 anos de experiência, graduado aí pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui pós-graduação em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela Federal do Rio Grande do Sul, Direito Digital pela EBRAD e é mestre em Direito pelo NESC. Atualmente cursa o MBA, né, em Direito, Políticas Públicas e Economia da Mineração do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento de Pesquisa, o IDP. E a gente vai conversar aí sobre essa parte dessa distinção legal, né, de mineração, de direito mineral e ambiental. André, explica para a gente, né, tecnicamente, né, a distinção entre a distinção legal entre a propriedade da superfície e a propriedade do subsolo no ordenamento jurídico brasileiro. Olha, bacana, a gente começou a ler bem. Uma pergunta muito relevante, porque infelizmente ainda as pessoas confundem bastante essa questão, né? Eu vou fazer uma breve retrospectiva histórica para que o pessoal possa compreender. Até a Constituição de 1934, tá, vigorava no Brasil o chamado regime de acessão. É um termo jurídico chato, mas o que quer dizer? Que a pessoa que era proprietária do imóvel era proprietária também do subsolo, né? Certo? Esse era o regramento até aquele momento. Em 1934, com a promulgação de uma nova Constituição, naquele ano, né, houve uma modificação da distinção da propriedade do solo da propriedade do subsolo. Essa não é uma expressão muito adequada, porque existem minérios que afloram, né? Existem, por exemplo, areia, aflora na superfície, certo? Então eu prefiro dizer propriedade do imóvel e propriedade do minério, né? Houve essa distinção, propriedade do imóvel e propriedade do minério. Então, a partir desse momento, a partir desta Constituição, a União abarcou para ela esse tipo de bem, que é um bem mineral. Tem valor econômico, então, em princípio, né, bem mineral é da União. E a propriedade do imóvel pertence ao particular. O problema é que, infelizmente, no nosso país, ainda há muita gente que confunde, né, esse tipo de instituto, e não é incomum verificar proprietários de imóveis vendendo seus imóveis, contemplando no cálculo da venda o valor do minério, né? Quando isso, na verdade, é uma atecnia, né? A pessoa que está comprando, nesse caso, né, ela está comprando por um valor absolutamente indevido, ok? Também, muitas vezes, por desconhecimento. A gente tem que lembrar, né, Johnny, eu sei que aqui no teu programa vocês já devem ter tratado acerca desse assunto, que apenas 5% das mineradoras do nosso país são grandes mineradoras, né? Com corpo jurídico, corpo técnico, enfim. Então, muitas vezes o pequeno minerador também não tem conhecimento disso, né? Não tem uma assessoria jurídica, não tem uma assessoria técnica adequada e acaba realmente fazendo o pagamento por uma quantia muito acima daquilo que ele deveria pagar em decorrência dessa confusão que se tem.
Então, o artigo 176 da Constituição Federal ele é claro ao fazer essa distinção. E o artigo 20, também na nossa Constituição, é claro ao dizer que é bem da União o minério que integra o solo, né, do nosso país. Realmente ficou bem claro essa distinção, né? E no seu ponto de vista, né? Quais são assim as melhores práticas, né? Já que você citou das grandes empresas, quais são as melhores práticas corporativas, né? Para a primeira abordagem do superficiário, né? Visando assim mitigar essas resistências e abrir um canal de comunicação efetivo, nesse caso. Então, isso também é uma outra pergunta muito relevante. Primeira questão é a seguinte, né? O pretenso minerador ele precisa estar assessorado de um geólogo ou de um engenheiro de minas. Isso é o básico, né? A partir desta assessoria, ele vai mapear uma área de interesse, né? Ao mapear esta área de interesse, né? Aquilo que você, como engenheiro, sabe muito bem, define-se uma poligonal de extração, e essa poligonal de extração, ela é um mapa, né? Como se fosse um mapa, para falar assim com aqueles que eventualmente não estejam familiarizados com esses termos, uma espécie de um mapa, em que vai estar dentro desse mapa o quê? Existem o que ali dentro? Proprietários, pessoas, né? Então, cabe ao pretenso minerador que faz um pedido junto à Agência Nacional de Mineração para requerer um título minerário, que é esse o procedimento adequado, tendo em vista que se trata de um bem da União, quem outorga a autorização é a União, através da sua agência reguladora, que é a ANM. Então, a partir do momento em que é identificado o local, em que a Agência Nacional de Mineração aprova o requerimento, não indefere esse requerimento de plano, o minerador já tem que começar a se acautelar em relação ao superficiário. Então, primeira situação que tem que fazer juntamente com o seu corpo técnico, identificar através de um mapeamento as matrículas imobiliárias que constam naquela poligonal. Identificando aquelas matrículas, verificando quem são os proprietários, buscar contato com esses proprietários para conversar com eles acerca do quê? Da renda pela ocupação do imóvel e de indenização por eventuais prejuízos causados. Aqui já surge um grande problema também que ocorre no nosso país. Infelizmente, não é incomum, pelo contrário, é a regra, vigora a regra do contrato de gaveta, né? Ou seja, esse proprietário que foi identificado na matrícula do imóvel já não é mais o proprietário. Ele já vendeu por um terceiro através de um contrato particular, e aí esse terceiro não averbou o contrato na matrícula ou não fez a transferência do imóvel para o seu nome, mas já se julga o proprietário por ter o contrato. Então o minerador muitas vezes busca, encontra o proprietário, que já é uma dificuldade, e aí o proprietário vai dizer, não, mas já não é meu, eu já vendi para o terceiro. Não, mas da matrícula ainda está o seu nome. Então aí o que eu recomendo? Buscar a pessoa, então, com quem foi feito esse contrato de gaveta, se não for de fato o proprietário do imóvel, o que estiver constando na matrícula, e também já fazer o acordo de renda e indenização com essa pessoa. Se o proprietário estiver na matrícula, é tranquilo. Faz-se o contrato com o proprietário, né? Prevendo a renda e indenização. André, aonde que estão contemplados esses direitos? Artigo 27 do Código de Mineração, incisos 1 e 2, né? Então, ali, a forma pela qual se calcula a renda pela ocupação no momento da pesquisa e a forma pela qual se indeniza o proprietário pelos eventuais prejuízos causados no momento da pesquisa. Que antes de começar a lavra, né? Quando a ANM outorga esse direito ao pretenso minerador, a primeira fase é a da pesquisa. Então, não tem nenhum problema. Faz o contrato, conversa com o minerador, deixa bem claras, é fundamental a prática da clareza, da governança corporativa, da chamada licença social nesse momento. Esclarecer que a mineração ela não vem para destruir a propriedade, ela vem para gerar riqueza, né? Que é possível uma recuperação concomitante à realização da lavra, que isso vai gerar riqueza não só para o proprietário, mas para o próprio município, se houver uma boa administração dos recursos provenientes da mineração, e, sobretudo, que ao final da mineração, o imóvel vai ser entregue em condições de uso futuro, né? Isso tudo tem que ficar muito
claro para o proprietário para que ele não se oponha à mineração. Agora, e se for o proprietário já tiver a propriedade, vou colocar entre aspas aqui, através de um contrato de gaveta? Aí eu sugiro fazer um acordo com esse indivíduo que tem um contrato de gaveta, com a anuência dos proprietários que constam na escritura imobiliária e, além de colocar, de entregar na Agência Nacional de Mineração para homologação, averbar esse contrato à margem da matrícula contra terceiros de boa-fé. Para daqui a pouco o minerador não estar pagando uma vez e uma outra segunda vez para um terceiro que venha a ser vendido a mesma propriedade. Infelizmente, isso no Brasil ocorre. Então, eu costumo dizer transparência, diálogo, assessoria técnica. Isso costuma criar um ambiente harmônico entre o minerador e o proprietário do imóvel. Realmente, né? E pegando o gancho também que você falou, né? Qual seria então a distinção jurídica e financeira entre a renda pela ocupação e a indenização por danos e participação no superficiário no resultado da LAP? Então, a renda, ela está fundamentada num direito real de uso, certo? Aquele que detém uma propriedade, ele tem um direito real de uso daquele imóvel. Quais são os poderes inerentes do domínio, né? Usar, gozar, dispor e reaver de quem injustamente o possua, certo? O minerador, ele não detém a propriedade do imóvel, mas ele tem, a partir do momento em que ele recebe um alvará de pesquisa para pesquisar no imóvel, ele tem um direito real de uso daquele imóvel. Então, por usar aquele imóvel, ele tem direito a uma contrapartida que se chama renda, ok? Por outro lado, a indenização é um instituto de responsabilidade civil, né? Houve danos na propriedade? Existem danos em potencial nessa propriedade? E isso deve ser calculado com base no valor venal do imóvel, né? Então, existem critérios técnicos, isso está ali no inciso 1 e no inciso 2 do Código de Mineração, que é o decreto 227 de 67, que contemplam de forma geral a forma pela qual esses cálculos devem ser efetuados, mas nós também temos normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Me perdoe que agora me foge o número, porque eu não sou muito bom em decorar esses números muito, né, muito técnicos, que também auxiliam, né? A propriedade, qual que seria o uso dela não houvesse mineração? É possível haver ali criação de gado, plantação, apicultura, turismo? Tudo isso pode ser levado em consideração, né, no momento do cálculo, para que as partes entrem num acordo acerca do quê? Do quanto que a família ou a pessoa, né, receberá por mês pela ocupação do imóvel, a renda ela é mensal, né? E a indenização normalmente paga numa única vez. É realmente muito interessante essa informação, né? E como é que a legislação, né, equipara o direito de propriedade privada frente à prevalência do interesse público da atividade de mineração em caso de impasse? Então, isso costuma realmente ser um problema. E por isso a importância de um podcast como o seu, assim, né? Eu também tenho um específico acerca do direito, mas tu já pioneiro há tantos anos trabalhando acerca dessa situação para a gente esclarecer as pessoas, mas não só as pessoas, não só a população, não só engenheiros, não só proprietários, mas a verdade é os próprios magistrados, né? O magistrado, na grande maioria das vezes, desconhece a aplicação da legislação minerária. E a culpa não é do magistrado, não é do desembargador em segunda instância, talvez nem do ministro na terceira instância. A verdade é que, com raríssimas exceções, nós não temos a disciplina de direito minerário na faculdade de direito, nem como optativa, né? Eu, por exemplo, fui aprender direito da mineração já formado, né, logo no primeiro ano, porque trabalhei para uma carbonífera. Na nossa região aqui em Criciúma, nós temos muita extração de carvão, né? Então ali, e a partir de muitos cursos realizados, né, eu fui aprendendo direito minerário. A mineração é uma atividade de utilidade pública. Então, em princípio, ela se sobrepõe ao interesse privado, né? Quando que isto não ocorre, né?
quando o particular demonstra o seu interesse em realizar a negociação, fundamenta adequadamente os critérios pelos quais ele entende que deva ser adimplido tanto quanto a renda quanto a indenização, e a mineradora se nega a pagar aquilo que lhe é de direito. Nestes casos, quando é feita uma prova, né, isso nas chamadas ações de avaliação de renda e danos, né, ação de avaliação de renda e dano, tá? Que é diferente da ação de servidão mineral. Algumas pessoas confundem, são duas ações diferentes. Ação de avaliação de danos e renda e ação de servidão mineral. Nessas hipóteses em que se discute isso no Poder Judiciário, se o proprietário demonstra que agiu de boa fé, a mineradora vai ter problemas. Do contrário, na grande maioria das vezes, os interesses da mineradora vão prevalecer. Por quê? Porque é uma atividade de utilidade pública. Realmente muito interessante, né? E indo para uma parte um pouco técnica assim, né? Qual o peso assim das normas da ABNT e dos valores de mercado regional, né, na avaliação dessas terras, né, para evitar assim uma especulação imobiliária excessiva? Olha, então, realmente, ó, eu sempre recomendo, né, às pessoas que eu assessoro, que elas devem estar acompanhadas de alguns profissionais, né, para que seja feita adequadamente essa avaliação. Ou um engenheiro de minas, um geólogo, um corretor de imóveis, de preferência da região onde estiver ocorrendo a mineração, para que ele conheça os imóveis vizinhos, né, para que saiba, de fato, fazer uma avaliação imobiliária com base na realidade do local. Se eu estiver aqui em Criciúma, não adianta eu chamar um corretor de imóveis da região de Joinville, né? Então, o ideal é que seja um corretor de imóveis da nossa região aqui, tá? Juntamente com um engenheiro e com um geólogo, em que se pré-produz um laudo para justificar esses valores que devem ser adimplidos ao superficiário. Igualmente, da mesma forma, a mineradora, né? Tem que seguir um regramento, o regramento técnico está previsto na ABNT. Porém, quando se chega ao Poder Judiciário, o juiz, independentemente ou não da propositura do laudo, ele vai nomear um perito. Ele vai nomear um perito judicial para que vá lá e faça a avaliação imobiliária. Pode ser que até concorde com a avaliação do particular, seja do superficiário, seja da mineradora, mas ele nomeia um perito em decorrência da chamada imparcialidade. Então, é importante a produção do laudo para um eventual pedido liminar, né? Vamos nos colocar agora, pelo menos nesse primeiro momento, na posição do superficiário, né? Para que evite o ingresso na área por parte da mineradora, né? Ingressa-se com a demanda com pedido liminar, já com o laudo pré-produzido, informando que a mineradora não adimpliu os valores conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas e todas as outras regras que disciplinam a forma do cálculo. Então, é importante, tem um peso, como prova, inclusive, porém, numa eventual lide, o juiz vai acabar nomeando um perito, que vai ter que seguir, evidentemente, as normas da ABNT, mas ele vai nomear o perito pela questão da imparcialidade. E uma pergunta, né, que já fizeram bastante aqui em alguns comentários de outros vídeos, que seria o seguinte, né? Quando a gente sabe que o país também é um país do agronegócio, né? Aí como é que se resolve juridicamente, né, um conflito de uso do solo quando a área titulada para mineração se sobrepõe a uma área de agronegócio que já está consolidada? Olha, isso daí é um pepino. Porque a mineração, ela está expressamente consagrada como uma atividade de utilidade pública. Decreto 3365 de 41, salvo engano. E o artigo 176 da Constituição Federal reforça esse caráter de utilidade pública por parte da atividade mineradora. Não há na norma explicitamente que o agronegócio se trata de uma função de utilidade, seja uma atividade de utilidade pública. Mas existem expressões no sentido de que a agricultura
tendo em vista a necessidade de segurança alimentar, ela possui função social, função pública, né? Então, numa demanda em que se contrapõem dois interesses tão importantes como esses, se por um lado a mineração atualmente tão importante em era de transição energética, né, em que nós estamos buscando fontes alternativas de energia para uma melhor, né, gestão ambiental do nosso planeta, por outro, é fundamental também garantir a segurança alimentar das pessoas. Então, o que eu vou te dizer nesse caso, Johnny? O caso concreto vai dar a resposta. É o típico caso em que o magistrado, ou o tribunal, ou essa é um tipo de demanda que pode, inclusive, chegar à terceira instância, quando dois interesses tão importantes assim colidem, normalmente o caso concreto é que vai determinar qual a melhor solução. Não, espera aí. Esse tipo de mineração, nesse momento, nesse local, de fato é fundamental para a subsistência municipal, estadual ou nacional? Esse empreendimento agrário que está sendo afetado, mesmas perguntas que eu acabei de fazer, Sim. de falar agora. Então, a depender do caso concreto, o juiz vai se posicionar. Em tese, a mineração prevaleceria também, em tese, certo? Mas, por se tratar de questões relativas à segurança alimentar, pode haver esse conflito e pode haver uma decisão favorável ao agricultor. Hum. Realmente ficou bem claro mesmo, né? E, André, quais assim os requisitos técnicos, né, essenciais assim para um sucesso de uma ação judicial, né, de instituição de servidão minerária, quando a negociação que é amigável falha por algum motivo? Eu costumo dizer que é fundamental o quê? A titulação. A pessoa tem que ter interesse processual, né? Já tem alvará de pesquisa? Não, não tem. Difícil, então, ingressar com uma ação de servidão mineral. Já existe um relatório de final de pesquisa aprovado? Já existe um requerimento de lavra com um plano de aproveitamento econômico aprovado? Isso já no segundo momento, né? A gente não está Uhum. falando aqui de processo administrativo minerário, mas só bem rapidamente, né? Passada a fase de pesquisa, que é quando o minerador investe expressivamente, na verdade, para verificar a viabilidade técnica, econômica, social, ambiental, enfim, né? Ele apresenta o seu relatório final de pesquisa, esse relatório final de pesquisa é aprovado e ele requer a lavra com o seu plano de aproveitamento econômico, ele detém legitimidade processual para ingressar com uma ação de servidão minerária, tá? Por exemplo, uma servidão de passagem, né? Vou dar a servidão de passagem talvez seja o exemplo mais claro para Interessante. que as pessoas possam compreender. A pessoa precisa ter acesso ao imóvel. Então, a servidão minerária é importante, né? As pessoas às vezes confundem. A servidão minerária, normalmente, né, na imensa maioria das hipóteses, ela é um instituto realizado no imóvel vizinho, né? Não no imóvel onde está ocorrendo a mineração propriamente dita, para que se tenha noção da força desse instituto que é do direito minerário e do quão importante a mineração é para o nosso país, estrategicamente para o nosso país e para qualquer país do mundo, né? O nosso modo de vida está, se não 100%, eu diria 99,9% estruturado em torno da mineração, né? Então, há necessidade de chegar ao imóvel. O vizinho não autoriza a mineradora a passar pelo imóvel vizinho. Se há titulação, há interesse processual. Houve a negociação prévia? Mesma coisa. Tem que ser feita a indenização pelos prejuízos causados e a renda pela ocupação, né? Mesmo assim, a pessoa se nega a amigavelmente conceder a passagem, então nós temos aqui os requisitos todos completos para uma ação de servidão mineral. Eu costumo recomendar, existe na Constituição Federal um artigo 5º disciplina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja,
Em tese, a mineradora pode entrar com uma ação de servidão mineral mesmo sem falar com o proprietário, Uhum. seja do imóvel onde está ocorrendo a mineração, seja do imóvel vizinho, ou pesquisa ou mineração, perdão, certo? Porém, o que eu tenho, a experiência me diz que é fundamental para que haja uma ação exitosa, uma tentativa anterior amigável, e só com essa recusa realmente por parte do proprietário do imóvel em conceder o espaço para servidão, que também pode ser, por exemplo, um depósito, né? Aí sim, havendo a comprovação da titulação, havendo interesse processual e havendo a comprovação de uma negociação prévia que foi, infelizmente, infrutífera, a possibilidade é muito grande de um êxito numa ação de servidão mineral. Excelente, né? E lembrando aqui, como a gente já falou no início, né? 5% das mineradoras do Brasil são de grande porte, mas a gente sabe aí que mais de 80%, quase 90% aí são de pequeno porte. Como a diferença de porte, né, entre a pequena e essas grandes, altera-se na condução da dificuldade de negociações fundiárias? Olha, isso daí é uma resposta que eu não saberia dar um tempo atrás, ou talvez eu não conseguiria dar essa resposta com tanta precisão. Hoje acho que eu consigo de uma forma um pouco mais adequada. Normalmente, o pequeno e médio minerador não tem um profissional contratado para fazer a chamada licença social, né? Então essa é a grande dificuldade. Então, normalmente, as grandes mineradoras que têm condições de investir, né, em profissionais capacitados para a licença social, buscam a comunidade, não só o proprietário, busca o ente público, esclarece a forma pela qual a atividade mineradora vai ser exercida, esclarece as contrapartidas relacionadas à mineração, tanto a título de recolhimento da contribuição financeira pela exploração dos recursos minerais, que grande fatia fica com os municípios, para boa administração, se há uma boa administração municipal, isso pode mudar a realidade de centenas, milhares de pessoas. Essas práticas de ESG, né? Todo esse arcabouço que as grandes mineradoras oferecem junto à comunidade, a título educacional e a título de diálogo com lideranças, com os proprietários, enfim, infelizmente a pequena mineradora, sobretudo a pequena mineradora, não tem esses profissionais. Então quem que acaba fazendo a licença social? O minerador. Só que o minerador ele não é preparado para isso, normalmente, né? Assim como eu não sou preparado para operar uma retroescavadeira. E também não sou preparado para assinar uma ART, como tu és como engenheiro, né? Então, essa é a grande dificuldade no momento da negociação das pequenas mineradoras quando comparada às grandes. As grandes têm estrutura profissional adequada para um diálogo que normalmente as pequenas mineradoras não têm. E isso acaba fazendo com que, inclusive, os documentos autorizativos da Lagra ela acabem se atrasando, né? Hoje a gente, por exemplo, a licença ambiental de operação, que hoje é um grande, enorme, talvez o maior gargalo para que haja um processo mais célere na concessão de títulos minerários no nosso país. Realmente, né? E chegando aqui nessa parte final aqui do nosso podcast, né? De que forma, assim, essa gestão inadequada de conflitos que a gente sabe que acontece, né? Com superficiários, impacta o que hoje em dia está sendo muito chamado de licença social para operar, né? Que gera riscos ocupacionais sob essa ótica do ISD. Então, né, a comunidade ela tem muita força, né, as pessoas quando se unem elas têm muita força. Eu vou, sem citar evidentemente nomes nem as partes envolvidas, nós aqui por termos uma atividade, né, que durante muitos anos, hoje não é mais assim, né, hoje praticamente todas as empresas aqui que fazem extração do carvão tem ISO 14001, enfim, né? Mas houve uma pecha, né? Existe todo um passado que condena a atividade, né? Enquanto não se tinha, na verdade, realmente conhecimento do que se podia estar causando ao meio ambiente.
Então, a falta de licença social faz com que a comunidade se reúna contra a atividade mineradora. E quando a comunidade se posiciona de forma muito veemente contra a atividade mineradora, a gente vê casos absurdos como, por exemplo, vandalismo, né? Já peguei, inclusive, situações extraordinárias como pessoas que incendiaram máquinas de mineração, pessoas que barram as entradas abraçadas, né? Não deixam os maquinários começar suas atividades. Então, por isso que é muito importante realmente o quê? Audiências públicas, a consulta à população, conversar com os gestores públicos, ter todo esse diálogo, transparência, uma palavra acho que melhor é transparência. Olha, aqui é o nosso plano, aqui é assim que nós vamos desenvolver a mineração aqui no município. Isso vai causar um impacto positivo nesse aspecto. Os impactos negativos ocorrerão? Sim, ocorrerão também, é bom deixar isso claro, tá? Porém, podem ser mitigados através de uma recuperação ambiental. Nós temos uma equipe para isso, enfim. Aí, por isso que as grandes mineradoras acabam realmente, às vezes, saindo na frente, né? Voltando aqui à tua pergunta anterior, quando vão fazer um diálogo com a comunidade. A pequena mineradora, por mais que seja pequena, também tem que criar algum tipo de canal de comunicação com a comunidade. Se não há esse canal de comunicação com a comunidade, há realmente um risco de sabotagem da atividade mineradora, né? Por mais que haja o título, tudo em dia, é o que a gente, né, costuma dizer na nossa praxis. O papel não vai fazer a lavra, né? Tem que É convencer verdade. pessoas, né? O papel não faz a lavra, né? Então, se não houver gente ali, um operador de máquina e toda uma estrutura relacionada à atividade mineradora por trás, não vai adiante. Então, essa é uma dificuldade que realmente um trabalho de licença social com profissionais habilitados e capacitados, isso pode ser superado. Bacana, né? Chegando aqui ao final, André, eu sei que a gente podia falar o resto do dia sobre esse assunto, né? Mas quais cláusulas, assim, são indispensáveis em um contrato de servidão ou arrendamento, né? Para garantir a segurança jurídica, assim, a longo prazo e evitar passivos futuros, que você pode dizer aqui para o nosso público. Olha, grande parte daquilo que tem que hoje estar num contrato minerador superficiário está nas normas, certo? Então, em princípio, não precisaria nem estar nos contratos particulares. Então, é fundamental se assessorar bem, né? Porque é importante que se pegue, por mais que esteja na norma, isso venha para o papel. Então, por exemplo, de quem que é a obrigação da recuperação ambiental? É da mineradora, né? Certo? Isso não pode ser transferido ao proprietário do imóvel, né? É da mineradora a recuperação do imóvel, né? Por outro lado, o superficiário, o proprietário do imóvel, não pode exigir absurdos por parte da mineradora. Então, os critérios de cálculo, isso é uma coisa fundamental a se colocar no contrato minerador superficiário. Não, olha, a renda é essa, a indenização é essa, e o porquê disso? Por causa disso, disso, disso e disso. Isso para a fase de pesquisa. Aí depois, no momento da lavra, né, em que já ocorre a lavra propriamente dito, soma-se o PPRL, né, que é o chamado royalty da mineração. Não, como é que se calcula o royalty da mineração? É uma alíquota, dependendo da substância mineral, que vai ser para ouro um, argila outro, enfim, né, urânio, não, urânio é monopólio da União, perdão, é cobalto outro, enfim, então recolhe-se a CEFEM, 50% é royalty a ser indenizado para o proprietário do imóvel. Isso tem que estar disciplinado no contrato. Acesso aos documentos, olha, o proprietário pode ter acesso à documentação da mineradora, pode ter acesso ao Parque Fabril, desde que comunique isso com antecedência, para que a empresa possa se organizar. O proprietário não pode simplesmente invadir a área da mineração, até por questões de segurança, para não se colocar em risco. Questões relacionadas à confidencialidade é muito importante que estejam no contrato, porque muitas vezes dados que são sensíveis à atividade mineradora podem estar explícitos ali, e isso não pode ser revelado para terceiros, até tendo visto um mercado extremamente competitivo como é o mercado minerário, não competitivo no sentido de ter muitas mineradoras, no sentido de ser volátil, né? O minério
ele oscila demais, né? Então, uma outra cláusula fundamental que deve estar contemplada ali são as cláusulas de prazos, né? Prazos, não, ok, até quando que vai essa obrigação, até quando que finaliza. Eu, hoje em dia, insisto para que as pessoas também coloquem cláusulas relacionadas que já estão no documento técnico, mas a gente traduz para o jurídico, do plano de fechamento de mina, né? Para que a família tenha segurança ou a pessoa tenha segurança de que a sua propriedade vai ter um uso futuro, né? O objeto, eu já vi contratos nulos em decorrência disso. Tu que é engenheiro sabe, né, o Johnny, a pessoa tem ali autorização para explorar agregados da construção civil, né? E coloca como objeto ali ouro e prata, né? Também como podendo extrair aquilo ali. Se não é feito um processo de aditamento, né? Se essas substâncias são encontradas, mas isso não é informado à Agência Nacional, né? É um objeto nulo. Então, dá brecha para que seja anulado um contrato em decorrência dessas atecnias. Objeto, prazo, penalidades pelo descumprimento das cláusulas, recuperação ambiental e a forma pela qual as partes vão compor eventuais conflitos. Eu diria que são essas as 5 questões principais a serem colocadas num contrato. Excelente. André, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no podcast da mineração, tá? Quiser falar um pouco aí sobre a Alves Cunha, se o pessoal quiser entrar em contato com você, deixa espaço aqui para você falar um pouco do seu negócio e falar para o pessoal também acessar você nas suas redes. Então eu gostaria então de convidar todos, né, que quiserem conhecer um pouco do meu trabalho, acessar o site direitominerário.com, sem acento, tudo junto, direitominerário.com. Ali vai estar os serviços que eu presto já, aí lá se vão 20 anos, né? Não posso falar acerca de casos concretos, né, questões individualizadas, porque o nosso estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil nos veda esse tipo de atitude, mas o currículo, né, e o próprio site já fala por si, foi a forma pela qual você me encontrou. No site também vai estar ali o link para o canal do YouTube, onde eu tenho várias aulas acerca de vários assuntos, né, inclusive também entrevistas com algumas pessoas, mais daí voltadas realmente à área jurídica do que técnica. Então eu queria te agradecer demais a oportunidade, tá, Johnny, por oferecer esse espaço para a gente estar debatendo isso e esse assunto, porque eu estou convencido de que um dos, se não o maior problema da mineração é a falta de comunicação. As pessoas desconhecem a atividade, partem de um pressuposto e demonizam a atividade sem conhecê-la e esquecem, repito, de que praticamente tudo que a circunda vem da mineração. Então, de novo, meus parabéns aí pelo podcast, parabéns por esses 7 anos. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Com certeza, André. Pessoal, lembrando, tá? Podcast da mineração é patrocinado pela Ignea Geologia e Meio Ambiente. Você site aí igneabr.com.br, empresa líder aí, essa parte gestão ambiental, tem mais de 10 anos, grande parceiro nosso. A VP Transportes, você site vptransportes.com.br também, que saibam dos serviços. Se inscrevam aqui, aquele momento youtuber, se inscrevam no canal, sigam aí no LinkedIn, tá? Lembrando, no final do ano teremos o nosso evento Interconnected Mine Experience 2026. Desse dia já estou lançando o site, para que vocês acessem, vai ter premiações, vai ter bastante coisas legais aí. Vai ser em dezembro, mas eu estou falando já em janeiro, para vocês já ir se preparando, que é um dos eventos que vai fazer parte do calendário de mineração. Aí já faz parte do calendário online, mas também vai ser híbrido, tá? André, novamente, muito obrigado. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. Grande abraço, até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. VP Transportes e Logística, com mais de 30 anos de experiência, é referência em soluções seguras e eficientes de logística e de transporte para o setor mineral.